dos assuntos. Especificamente, a gente tem dois pontos mais fortemente para tratar, que é a insalubridade e o abono, a questão dos abonos. A primeira informação que eu preciso dar, na verdade, perguntar para vocês se a gente começa pelo abono ou pela insalubridade. Abono. Beleza, vamos lá. Abono é mais rápido? Acho que não, mas vamos lá. Pessoal, o que aconteceu? A gente assumiu a assessoria jurídica do sindicato, salvo engano, em novembro, dezembro. Dezembro a gente assumiu a assessoria jurídica do sindicato. Quando a gente assumiu a assessoria jurídica do sindicato, inclusive a gente fez algumas assembleias, eu participei até hoje de todas as assembleias que o sindicato fez, inclusive uma delas foi aqui. E nessa primeira assembleia foi perguntado da questão do abono, da ação coletiva do abono, como é que ela estava. E nesse momento eu falei que eu não sabia como é que ela estava, porque na verdade essa ação não tinha sido subestabelecida pra gente. Algumas pessoas estavam nessa assembleia quando eu falei. E eu falei, ela não passou pra gente, a gente não está com essa ação ainda, porque essa ação travou. Porque era de outro sindicato, não era do Sindicera, era do Sindia-TRS lá atrás. Isso no começo do ano. Essa ação foi subestabelecida pra gente em março. A gente pegou essa ação em março. Se vocês consultarem o andamento da ação coletiva, a gente pegou essa ação em março. Para a gente pegar essa ação, a gente teve que desarquivar, e o arquivo do TJ não fica no TJ, fica lá no salão. A gente desarquivou essa ação, salvo engano são 8 volumes, e a gente desarquivou. E aí a gente foi estudar o que a gente deveria fazer, porque a gente sabia que o sindicato tinha tentado executar a ação, coletivamente e não tinha dado certo. E a gente precisava entender o que tinha acontecido. Quando a gente pegou e a gente viu o que aconteceu, o sindicato tentou executar efetivamente, apresentou um valor coletivamente de 9 milhões e alguns quebrados. O DF impugnou esse valor, apresentando um valor de 1 milhão e alguns quebrados. Nesse momento, o processo estava correndo, a execução coletiva estava correndo normalmente. E o mesmo juiz da primeira vara de fazenda pública, ele chamou o feito à ordem. Ele chamou o feito à ordem e ele falou, não tem como fazer execução coletiva, precisa individualizar cada execução. Por quê? Porque cada pessoa precisa comprovar individualmente que tinha direito aos abonos e não pôde usufruir. Porque tem pessoas que têm faltas, tem pessoas que não trabalhavam em plantão, logo não tem direito a essa discussão dos 5 abonos, dos 2 e dos 3 abonos. Pode. Quando a gente pega essa situação, a gente vai executar individualmente as ações. E a gente manda e-mail, manda comunicado e recebe a documentação de todos vocês. E a gente começou a executar. A primeira discussão que começam são, primeiro, a questão da prescrição. Porque existe a dificuldade de compreensão de que a execução coletiva interrompe o prazo prescricional para poder se entrar com a execução. Mas eu vou explicar isso mais profundamente. A segunda é que vocês não teriam direito ao plantão como abono, e sim a uma jornada comum. Ou seja, ao invés de 24 horas por abono, vocês teriam direito a uma jornada comum que seriam 8 horas. Isso faz com que o valor diminua consideravelmente. Pode. Então foram essas situações que a gente começou a se deparar. O que a gente decidiu, inclusive em comum acordo com o sindicato? A gente fez uma leva grande. Vamos esperar, porque são 8 varas de fazenda pública, vamos esperar para ver como é que as 8 varas de fazenda pública vão se posicionar, para que a gente eventualmente monte uma nova estratégia de argumentação para as próximas 300, 400, que são mais ou menos isso aí que estava para ouvir. E assim a gente fez, a gente suspendeu. Então as pessoas que mandaram as primeiras documentações a gente recebeu, fez ação, e assim a gente fez, e a gente tocou. As pessoas que mandaram depois a gente segurou, isso estava em comum acordo. A gente traçou então o panorama das 8 varas de fazenda pública. E a partir daí a gente começou a fazer novas execuções. Novas execuções com uma mudança de linha de argumentação que facilitasse a decisão favorável para a gente. Nessas horas que a gente vai trabalhar com demanda de massa, muita gente, precisa ter estratégia. Se não tiver estratégia, vai dar ruim. Se a gente fizer de qualquer jeito, não vai dar certo. Vai ser muito mais difícil dar certo. Então assim a gente fez, e a gente voltou a fazer essas execuções. Mas vamos lá. Qual é a situação hoje que se discute, vou por partes, da prescrição? A questão da prescrição é a seguinte. Quando o sindicato, lá em 2016, ele entra com a execução coletiva, nessa hora aqui, pelo artigo 202 do Código Civil, ou pelo inciso 1 ou pelo inciso 4, aqui é pela citação da outra parte, ou seja, aqui no caso a citação do DF. Pela citação do DF existe a interrupção do prazo prescricional, ou seja, você tem uma execução, você interrompe o prazo, e a partir dessa interrupção você ganha mais prazo, são 5 anos de prescrição. Aqui a gente estava cobrando, a ação foi ajuizada em 2012, a cobrança era de 2007, porque a ação foi ajuizada em 2012,
E aqui a gente ia praticamente até 2015. Algumas pessoas têm a discussão de 2015 e outras pessoas não têm. Algumas unidades implementaram em 2015 a decisão da ação coletiva e outras unidades não implementaram. Então a gente estava cobrando de 2007 a 2015 quem tinha direito. Tem gente que entrou em 2014, a gente estava cobrando só 2014. Então, voltando, quando a gente faz a citação do DF, quando teve a citação do DF, na intimação do DF, se vocês consultarem o artigo 202 do Código Civil, está muito claro lá, e o DF fica ciente da execução coletiva à interrupção do prazo. Ou, aqui, quando há uma manifestação de concordância, ou concordância parcial sobre o que está se executando. E quando o DF apresentou o valor de 1 milhão e uns quebrados, ele concordou com parte do valor. Ele concordou com parte do valor. E aqui a gente traz uma possibilidade de interrupção. E aí a gente pode ir para o artigo 3, para a súmula 383 do STF, que discute também como é que funciona essa interrupção do prazo prescricional. É muito mais profundo, mas não precisa fazer exatamente essa explicação. Quando há a interrupção nos primeiros 2 anos e meio, a volta do prazo é diferente de quando há a interrupção depois dos primeiros 2 anos e meio. Mas isso não vem ao caso. Então, se a gente pensar que teve essa interrupção aqui lá em 2016, o prazo prescricional só volta ou só acaba lá em 2021. Só lá em 2021. Se a gente entender que não teve interrupção do prazo prescricional, todas as execuções não valem. Nenhuma execução vai valer das que a gente fez. Então a gente entende que teve interrupção do prazo, e aqui eu justifiquei o porquê de ter interrupção do prazo. Esse é o cenário da prescrição. Isso é a prescrição que se discute. E aí tem julgado do STJ, tem julgado do STF, que a gente junta, dizendo que há a interrupção do prazo quando há uma execução coletiva, quando há uma ação coletiva, há uma execução coletiva, e posteriormente deve-se fazer uma execução individual. Essa é a discussão. Quando a gente faz as execuções, e a gente traça um panorama de 8 varas de fazenda pública, hoje é o seguinte cenário. Hoje a gente tem o seguinte cenário. Nós temos 8 varas de fazenda pública. Atualmente, a primeira e a 8ª discutem a questão da prescrição. As demais, até agora, não estão discutindo a questão da prescrição. Só que elas discutem a questão da prescrição de maneira diferente. A primeira vara discute que, na verdade, não há uma obrigação de pagar. Ou seja, quando foi feita a ação coletiva, o DF não deveria pagar o valor, e sim reconhecer uma obrigação de fazer. Diogo, como assim obrigação de fazer? O DF teria uma obrigação de conceder o direito de vocês usufruir os abonos que vocês não usufruíram. Mas vamos lá, a gente está tratando de uma indenização pelo fato de não ter sido concedido. Como é que eu vou tratar uma indenização pelo fato de não sido concedido e fazer uma obrigação de fazer? Na nossa compreensão não é o caso. Seria efetivamente uma obrigação de pagar. Se há o entendimento de que é uma obrigação de fazer e não de pagar, aí sim não tem uma interrupção do prazo. Que é o entendimento do STJ, que se você tem uma ação coletiva por obrigação de fazer e depois você executa com a obrigação de pagar o valor, não é o caso. E aí sim estaria prescrito. Mas não foi isso que foi discutido na ação coletiva. A ação coletiva discute conversão em pecúnio dos valores que não foram pagos por meio de indenização. Então essa é a discussão que é feita na primeira vara de prescrição. Na 8ª vara, a discussão é mais simples. A discussão é do artigo 202 do Código Civil, ou seja, não teve nenhuma causa interruptiva do prazo prescricional. Aqui é mais simples. Nas outras varas está muito mais tranquilo, que aí essa questão da prescrição está sendo vencida. Está dizendo não, tem interrupção do prazo sim a partir do momento que existe uma execução coletiva. E mais, em alguns casos a gente já fez recurso, e aí aqui normalmente quando vem uma sentença, e aí vem a sentença extinguindo a ação, a gente já fez recurso e a segunda turma civil do Tribunal de Justiça já disse que não tem prescrição para um caso específico, até porque aqui tudo está sendo individualmente. E aí entendeu que não tem prescrição, a segunda turma civil. A segunda turma civil disse que não tem prescrição. As outras a gente não teve nenhum pronunciamento ainda. A gente não teve nenhum pronunciamento ainda. Então esse é o cenário.
Beleza. Diogo, o que acontece se eu entrar com uma ação, cair cair na primeira ou na oitava vara, especificamente, que discutem a prescrição, o que eu perco com isso? Primeiro, você vai ter pago lá as custas iniciais do cumprimento, que estão dando lucro, 60, 80 reais, nessa média aí, que estão todas relativas ao valor da causa. Lembrando, pessoal, tem muita gente que faz esse questionamento. Essa guia não é paga pra gente. A gente está fazendo isso aqui tudo sem receber nenhum valor do contrato individual que foi feito. Não existe isso. É tudo por tribunal. Guia de custas do tribunal. As custas e os honorários de sucumbência. O que são honorários de sucumbência? São os honorários que são pagos para o DF, que é a outra parte da ação. Então, se eu perco a ação, aí eu estou sendo condenado, 90, acho que todos os casos, inclusive, eu posso ser condenado de 10% a 20% do valor da causa. Então, por exemplo, se eu tenho um valor de 5 mil da causa, eu vou pagar 500 reais. Normalmente está superando em 10%. Beleza, Diogo. E se eu recorrer? Se eu fizer a apelação e levar para o tribunal, se eu não me der por vencido. Se você não se der por vencido, você vai pagar de novo as custas, o preparo lá para levar para o tribunal. Salvo engano, de apelação está 20 reais, alguma coisa assim, 16 reais, 50 reais, algo bem pequeno. E o que acontece com esses honorários aqui que eu já teria que pagar, os 10%? Eles podem ser majorados. E aí eles seriam majorados de 10% a 20%. Eles podem chegar em 20%. Aqui existe uma outra discussão, e a Juliana pode falar, que o Supremo está entendendo que a majoração de 10% a 20% é em cima dos 10% que já foram concedidos. Mas aí não vem muito ao caso. Então, por exemplo, se eu ia pagar 500 reais aqui, se for para o tribunal e o tribunal perder também, pode chegar a mil reais, sai de 500 e para 1.000. A minha condenação. O tribunal daqui não está fazendo desse jeito. Não está fazendo ainda não. Para ele é 10 ou 20, isso. 15, 12, depende. É isso majora. Eu estou dizendo aqui que majorar em 20 como máximo, para depois dizer assim, Diogo, você falou que ia ser 15 e está sendo 20. Normalmente eles majoram de 10 para 15, eles não majoram de 10 para 20 de uma vez não. Então esse é o cenário. Se eu recorrer, eu posso ser condenado em 20%, se chegar no tribunal, eu posso ser condenado em 15%. Isso tudo para discutir, eventualmente, sei lá, 5 mil reais. Ou mais, depende muito da pessoa, ou menos, depende muito da pessoa. Beleza. Eu acho que por partes é melhor. Em relação à prescrição, alguma dúvida? Alguma dúvida? Porque muitos estavam até falando que o escritório é que perdeu o prazo, né? Até divulgar essa informação. Aí assim, isso está sendo divulgado realmente. O que acontece? Quando a gente pega uma ação de 8 volumes em março, e a gente fez 200 execuções em maio, inclusive no Dia das Mães, acho que o André recebeu o telefonema nosso no Dia das Mães e no domingo, a gente estava tentando acelerar ao máximo do que podia, do que a gente conseguia. Quando que está sendo julgado a execução da coletiva? Aí vem a outra discussão, né? Porque tem parte do prazo que eles consideram que é 22 de abril e tem alguns que consideram 7 de maio. 2016? Não, lá de 2014, porque transitou, a ação de conhecimento transitou em 2014. Não, mas a coletiva. A execução coletiva. Não, a execução coletiva transitou abril de 2018. Em 2018. Eu só sugiro fazer o seguinte: observar o prazo de 2 anos e meio depois do trânsito julgado da coletiva. Isso, não, isso aí dá 2021. Aí não dá. 2018. 18. Dá 2021. Doutor, só uma pergunta. Claro. Dessas ações que foram executadas, algumas já saiu favorável? Aí vamos lá, eu vou falar das favoráveis, até agora eu só falei de puxa, né? Uhum. Só falei de puxa, vou falar de favorável. Que aí já é outra discussão. Rapaz, esse aqui vai pagar 2 horas. Vamos lá. Eu falei que existiam 2 discussões, que era a prescrição, e outra discussão era a questão do plantão, como considerar quanto é que custa, quanto é que é o valor de um abono de vocês. Que aí é a discussão que está sendo feita da segunda sétima vara. Pessoal, e um esclarecimento. Isso aqui, da primeira e da oitava, se mudar de juiz, muda tudo. Porque assim, são 8 juízes, tem os 2 substitutos, e eles estão mudando entre as próprias varas. Por exemplo, a gente já pegou a execução de um juiz que ele julgou, e aí sim, eles julgam cada vara de um jeito. De coração, eu mostro. O mesmo juiz decide de um jeito diferente. A gente fica doido, mas assim, a gente vai. Então, se mudar...
Aí eu não preciso dizer quem está fazendo, mas assim, se mudar o juiz, ou se o juiz substituto decidir, já teve caso nosso, que a vara estava seguindo o entendimento, mudou o juiz substituto, ele chamou o feito a ordem e zerou o processo. Ele chamou o feito a ordem e zerou o processo. Ele falou, não, eu entendo de jeito diferente. Acontece. Aí a gente precisa trabalhar de outras formas. Só que vamos lá, da segunda à sétima, via de regra, porque aqui também tem exceções, mas via de regra assim está sendo entendimento. Eles concedem o direito, eles reconhecem o direito, só que eles reconhecem parcialmente. Por quê? Porque eles entendem que o valor de um abono é igual a um dia. Beleza? Só que eles se esquecem que existem diferentes formas de dia. O dia de vocês, de trabalho, são 24 horas. Sim? Ou tem algumas poucas exceções aí da época que era 12. Que era 12 por 36. Tem um pessoal da época que era 12 por 36. Só que o que eles entendem? Eles entendem que o de vocês é jornada comum, 8 horas. Se a gente entender que tem essa diferença aqui, tem uma diferença de 1/3 do tempo. Diferença de 1/3 do tempo. Então, da segunda à sétima vara, tem alguns poucos juízes que entenderam que seriam 24 horas. Poucos juízes, são poucos. E poucos juízes em poucas situações, porque eu vejo juízes depois começam a entender diferente. E aí, nisso aqui, algumas pessoas, vou fazer uma suposição aqui de acordo com o que eu tenho na minha cabeça. A gente pediu mais ou menos R$6.000. Aí o DF vem em Pugina fazendo esse raciocínio aqui, ó, de 8 horas. Beleza? Quando ele faz raciocínio aqui, o valor fica reduzido, aí dá uns 3.400. Dá mais ou menos isso aqui, uma média. Dá mais ou menos isso aqui. E aí vem a discussão, quando tem essa decisão. Recorre para discutir isso aqui, ou não recorre. Eu não tomo essa decisão, o escritório não toma essa decisão. Por isso, para todo mundo a gente liga, que é, algumas pessoas já devem até receber essa ligação, que é ou não vai recorrer. Tem gente que vira para mim e fala assim, Diogo, vou até o final. É meu direito, quero receber tudo, e se eu perder, faz parte. Beleza. Tem gente que fala, não, Diogo, não quero recorrer, me dá esse valor aqui de 3.400 e eu toco o barco, minha vida, está tudo tranquilo, esquece a ação de execução de abono. Ok. Diogo, mas vamos lá, o contrato de vocês é de 10% em cima do êxito. É em cima de 10% em cima dos 6.000 ou em cima de 10% em cima dos 3.400? Em cima dos 3.400, em cima do que vocês vão receber. Então, assim, quando a gente dá o direito de vocês, ao mesmo tempo também a gente está abrindo mão de parte do que a gente entende que é favorável. Mas o direito é de vocês, o direito não é nosso. Então, essa é a discussão que está sendo feita. E aí a questão estratégica por isso que é muito importante. Sem dúvidas? Beleza. Vamos lá. Diogo, o que vocês pretendem fazer de agora em diante? A gente voltou a fazer muitas execuções, vários cumprimentos de sentença, muitos mesmo. E a gente ainda consegue continuar recolhendo documentos. Só que o que acontece, gente? Hoje, a gente tem 4 pessoas na controladoria, lá no escritório. Isso aqui mais um estagiário. A gente tem 5 pessoas, com 5 advogados. Mais 3 estagiários. E esse número aqui, quando chegou o CID, sei lá, principalmente nesses cumprimentos, isso aqui eram 2 pessoas, não tinha estagiário, isso aqui eram uns 4, tinha só 2 estagiários. Então a gente aumentou o número para suportar tudo que está chegando, para poder aguentar, de acordo com a demanda. Mas ao mesmo tempo tem uma limitação de tempo, de espaço, de tudo. Então a gente está fazendo as execuções de quem mandou documentação em maio. Por vários motivos. Porque a gente suspendeu também para poder montar essas estratégias que a gente está montando. E a gente montou e está definindo. E em momento nenhum, isso eu preciso deixar muito claro, eu deixei de fazer algum esclarecimento para vocês. Eu acho que quem liga lá no escritório, eu não atendo na hora, obviamente, porque, por exemplo, ontem eu sentei para fazer, eu fiz 20 ligações. Assim, pessoas que ligaram no último dia, no dia anterior, eu fiz 20 ligações. Todo mundo que liga no escritório, eu devolvo a ligação. Quem já ligou lá sabe disso. Quem pede para falar comigo, quem pede para falar, eu retorno a ligação e eu explico tudo que está acontecendo.
Então, o que eu peço para vocês, encarecidamente, vocês que estão aqui, principalmente as pessoas que mais participam da Assembleia e que sempre vêm, que quando surgir alguma dúvida de bastidor entre vocês, liguem. Ou vocês que já conseguiram pegar uma explicação maior, e esse vídeo provavelmente a gente vai fazer circular, tirem a dúvida. Porque muitas vezes, de 20 ligações que eu faço, 10 ligações estão explicando fatos que não são reais. Jogo, faz parte. Claro, faz parte. Agora, ao mesmo tempo, se eu vou ficar fazendo 20 ligações, eu vou perder tempo fazendo as execuções que tem para fazer. Então, assim, por isso que eu falei para o Wagner que a gente precisava chamar essa Assembleia para diminuir essa quantidade de falta de informação, de ausência de transparência. Porque quem liga, eu retorno. Isso é fato. Aí as pessoas falam assim, Diogo, mas você não me retornou no mesmo dia. Retornar no mesmo dia, na mesma hora, também não tem como. Aí o que eu faço, explicando para todo mundo? Eu acumulo as ligações de um dia, de 2 dias, e ligo todas as pessoas de uma vez só, para poder explicar. Claro que na hora de fazer os recursos, fazer o agravo para poder aumentar o valor, ou fazer a apelação para explicar a prescrição, quando o pessoal da nossa controladoria, que é o setor procedimental do escritório, liga, algumas pessoas falam assim, não, eu quero explicação com o Diogo, ou com o advogado responsável. E aí eu pego e retorno. Não tem problema nenhum com isso. E quantas assembleias forem necessárias para poder explicar essa situação, eu vou explicar. Vou explicar. Não tem problema nenhum. Então, esse é o cenário dos abonos. E tem muita gente, inclusive, desistindo de entrar com a ação, e aí eu tenho que ligar, de entrar com a execução, porque acha que vai perder. Pessoal, aí é uma questão de estatística. Eu não gosto de trabalhar com estatística dentro do judiciário, mas vamos para a estatística. De 8 varas, hoje você tem 2 sendo favoráveis, 6 sendo favoráveis, e uma turma já do tribunal sendo favorável, vai deixar de entrar? Diogo, você garante que vai dar certo? Não, não garanto. Não posso garantir isso de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu garanto primeiro empenho, toda essa estratégia montada, e garanto que eu vou sentar, eu vou passar, vou sustentar quando tiver que sustentar, a gente vai despachar quando tiver que despachar. E quando eu falo a equipe inteira. Falei a equipe inteira. Então vai acontecer. Agora eu não posso garantir certeza, não posso garantir resultado. E essa é a minha forma de interpretar o direito. De ler as leis, ler os entendimentos. Se o juiz, se o desembargador, se eles vão ter esse entendimento, eu não consigo garantir. O meu papel a gente precisa fazer, e o papel do sindicato precisa ser feito. E aí tem alguns casos que estão acontecendo. Pronto, eu sabia que estava esquecendo alguma coisa. Alguns casos, tiveram casos, que o DF, na hora que ele recebe o nosso cumprimento e ele vai se manifestar, o que ele faz? Ele intima lá, ele notifica a unidade, e na hora que ele notifica a unidade, ele manda a pessoa tirar os abonos. Ele manda a pessoa tirar os abonos, independentemente da gente estar fazendo a execução. Aí algumas pessoas me ligam, Diogo, não teve como eu segurar, eu tive que tirar os abonos, senão vai dar problema para mim aqui na unidade. E aí a execução acaba. E como é que eu vou pedir um direito, uma indenização de algo que supostamente você usufruiu agora? Fica muito mais complexo, eu teria que fazer outra execução. Então assim, nessa hora a pessoa tirou, isso vem acontecendo. Então fiquem bem atentos, para ver, se isso acontecer, me liga. Na hora que você estiver se impressionado, me liga para ver como é que a gente, ou se é que tem alguma coisa para fazer, o que a gente pode fazer. Essa é uma situação que está ocorrendo. Foram pouquíssimos os casos, sim, mais uma... É importante, essa parte é importante também. Diogo, só quem tem a questão da prescrição está perdendo de cara assim? Não está perdendo só parte do valor? Não. Algumas pessoas, e é muito curioso porque eu vejo todas as execuções, cada unidade era feita de um jeito. Isso quando era feito. Tem unidade que não era nem feita, era só no bocão. Tem algumas. Mas algumas pessoas, quando iam lá, tem a ficha lá, que a pessoa assina, aí tem os meses e tal. Aí na hora da pessoa colocar, ao invés dela colocar um abono, 2 abonos, e aí ela assinar aqui, o que ela fazia? Ela considerava que ela tirou um abono. Só que um abono, por exemplo, hoje dia 10, ela considerava o dia 10, e aí embaixo, 10 do 10. Aí ela botava aqui embaixo, 10 do 11 do 10, 12 do 10, 13 do 10... Não, tá certo? Tá certo. Tá certo. Aqui. Só que isso tudo foi um abono. Eu sei que foi um abono. Agora imagina a nossa dificuldade de explicar para o judiciário e para o DF que isso aqui é só um abono. Eu considero que é um abono porque um plantão tem os dias de descanso. Isso teve de fato 72. Mas como é que eu explico isso aqui para o judiciário? Que isso aqui é um abono? Aí vai entrar na discussão do é 24 horas ou é jornada comum? É 24 horas ou é jornada comum?
Então, se eles entendem que é jornada comum, que são 8 horas, eu jamais vou conseguir compreender isso aqui. E aí algumas pessoas, e aí tá até uma servidora, que ficou muito brava comigo com isso aqui, e eu fiz esclarecimento para ela. Eu falei, ó, considerando desse jeito aqui, a gente vai explicar. Se você quiser recorrer, a gente recorre para poder explicar isso. Agora, essa tese aqui só vai passar se a outra lá principal passar, que são os 24 horas ou 8 horas de jornada comum. Porque senão, eles vão entender que aqui foram vários dias. E aí, aqui foram 5 dias do abono. Aí, aqui no máximo vai ter direito a 1 dia. Só que nem isso aqui está dando. Então, assim, a desorganização antiga das secretarias causa um pouco de problema aqui. Assim, prejudicou muita gente. por isso, desde que eu estou assessorando sindicatos, estou assessorando, eu sempre falo para o Wagner, falo para a diretoria. Tudo que vocês forem fazer, formalize. Porque antigamente era muita coisa feita de boca. E aí, feito de boca, como é que a gente comprova? Não tem como comprovar. Então, esse é o cenário do abono. Esse é o cenário do abono. Alguma dúvida, pessoal? Vou falar. Tem umas situações, por exemplo, que já surgiu lá no grupo que eu tô, né? Uhum. A pessoa falou que já recebeu a ligação do TJ. Já está tendo execução já do pagamento? Primeiro, vamos lá. Isso é muito curioso. Algumas pessoas falam assim, Diogo, mas a minha está demorando demais. Tem fulaninho já recebeu. Eu falo, me diz quem é o nome da pessoa que eu preciso pegar os honorários, que ele não me pagou. Eu estou sabendo. Ninguém recebeu ainda, pessoal. Ninguém recebeu ainda. Os mais adiantados têm uma decisão mandando liberar o RPV. Porque são pessoas que decidiram não recorrer, estão falando lá, especificando que o dele é tanto, que os honorários são tantos, que os honorários contratuais são tanto. Isso. Não teve. E aí, a partir quando for liberado o RPV, 90 dias pela lei. Vocês sabem que deve estar cumprindo exatamente esses 90 dias aqui. Mas também não está demorando. Tem gente que fala assim, não, Diogo, mas eu estou sabendo que está demorando 10 anos. Não, é precatório. Aí é precatório. RPV, menos de 10 salários mínimos. RPV? O RPV demorou 4 anos? Eu também demorou também, uns 4 anos. Nossa, eu peguei o RPV agora, demorou 4 meses, 5 meses. Mas é porque... Eu acho que é o Ibanez que está acelerando, mas uma dos antigos, Tá. uma ação de 2014, foi 2015 minha, eu recebi só esse ano. Não, mas é porque teve uma discussão que paralisou o pagamento Ah, das pronto. RPVs. Porque teve uma lei que colocou que o RPV era 40 salários mínimos. Aí, abaixo para 10. então todos os processos ficaram suspensos até Pode ser a isso aí. definição final do TJ. A TJ Entendi. definiu que não, é inconstitucional o RPV do DF é 10 salários mínimos. Mais uma informação importante, até mais para quem está assistindo o vídeo, que eu acho que é importante para vocês, que vocês sabem disso. Só a gente recebe todas as publicações do processo. Por que eu estou dizendo isso? Não precisa ligar lá no escritório para poder falar, Diogo, saiu a movimentação. Se ligar, eu vou continuar recebendo, vou continuar retornando, não tem problema nenhum. Estou dizendo assim, não precisa. A gente recebe todas as publicações. Se ele não receber, a gente tem uma nulidade processual, porque a gente pediu publicações exclusivas no nosso nome. Bem tranquilo isso. Tá, aqui mais um esclarecimento. Algumas ações foram suspensas. Mais especificamente sobre estados. Por quê? Porque a gente pede que seja aplicado o índice IPCA, índice de correção monetária, IPCA. O DF vem alegando que é TR. Beleza? Esse índice aqui não corrige nem nada, não corrige nada. Isso aqui não dá nem, sei lá, quanto é que tá dando isso aqui? Mas dá um valor risório, ridículo. E o IPCA dá pro gasto, vai. Depois aí como é outros mundos, não vai dar pro gasto. Só que aí, por quê? Porque existe uma repercussão geral no Supremo, um RR, repercussão geral, que foi decidido, que estava sendo discutido qual era o índice. Beleza? Só que graças ao bom Deus, você estava travando mais processo que tudo nessa vida. Isso aqui foi decidido essa semana. Graças a Deus. Aí a gente vai conseguir. Hã? Semana passada. Terceira. Não, foi semana. Foi quarta-feira. Não, já foi Foi semana passada. semana. Semana passada. É, pronto, ele tá na quinta, pronto, é isso aí. Rapaz, eu tô perdido, porque ontem eu tava chegando pra mais tarde, eu liguei pro Wagner, Wagner, eu tô chegando. Ele falou, chegando pra quê? É só amanhã. Deu uma viagem perdida aqui. Então, isso aqui foi decidido, graças a Deus. Aí assim, não vou nem discutir o que estava sobrestando, como é que estava se sobrestando, não precisa, mas isso aqui vai ser resolvido, vai pagar tudo pelo IPCA. Então essa é a discussão. Ficou claro aqui qual é a discussão? Do porquê que vem dando uma despedida, a gente às vezes pede um valor e vem sendo dado outro. E aqui eu preciso fazer um esclarecimento. Por exemplo,
a gente pede 6 mil, é concedido, vou fazer mais simplificado, a gente consegue 4 mil, e aí a gente vai decidir se a gente vai agravar, que aqui agrava o instrumento, porque tem uma decisão interlocutória. Aí, para a gente decidir se a gente vai agravar ou não, o que acontece? Tem que pagar custos. Só que o que acontece? Aqui, o DF é condenado a pagar de honorários subcomerciais 10% em cima de 4 mil. Então, R$400. Mas vocês, os filiados, vocês são condenados a pagar 10% em cima dessa diferença aqui. Ó. Então, vocês levam 4 mil, mas vocês vão ter que pagar 10% em cima da diferença. Por quê? A gente pediu um valor, a gente perdeu parte do valor, então a gente vai ter que pagar aqui R$200. Que é 10% em cima dos 2 mil. Beleza? Esse é o raciocínio em relação a